Então, a Quanta Cura, ela foi escrita em 1864 e Quanta Cura em latim significa com grande cuidado. É muito interessante observar o nome das encíclicas, porque elas já falam muito a respeito, né? Com grande cuidado, e o subtítulo dela seria sobre os principais erros da nossa época, contra os erros da modernidade. É bem curioso porque acaba sendo uma espécie de sucessão espiritual da encíclica quanto a Mirari Vos, né? Porque a Mirari Vos também estava combatendo os erros daquela época. E coincidentemente são os mesmos erros da nossa época. E como a gente vai ver aqui, são os erros de 3 séculos antes. É esse que é uma coisa muito, muito interessante. É, a revolução, ela não inova tanto. Ela é mais ou menos a mesma coisa, só que a manifestação dela é diferente. E o que é tão legal assim do nosso grupo de estudos, que é tão legal do catolicismo, é que a nossa proposta também tem nada de novo. É voltar a fazer João Silva. Tá tudo errado nessa igreja, Pio IX. É, a nossa proposta restauracionista é isso, de voltar a fazer aquilo que a igreja sempre fez, obedecer a lei natural, de fazer o protocolo de sempre, tá? Então, quando o Papa Pio IX publicou essa encíclica, a Quanta Cura, ele publicou como anexo da Quanta Cura os sílabos, por isso que a gente leu em conjunto, né? Eles foram promulgados no mesmo dia. Eles foram promulgados no dia 8 de dezembro de 1864, 10 anos após a proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Algo muito marcante mesmo na história da igreja. Num período em que as pessoas dizem que veja, se hoje a gente vive praticamente o triunfo da Revolução, naquela época também já era pensado que eles viviam o triunfo da Revolução. Porque qual era o poder temporal da Igreja Católica no século XIX? Nenhum. O que era o clero do século XIX? Tá? Uh, já estava uma coisa assim descontrolada. Eles ainda tinham um Papa. Essa é basicamente a diferença da gente hoje, mas a situação já era caótica. Já era caótica. Só para falar, eu até vou adiantar o que eu ia deixar para depois, mas Pio IX, antes de ser eleito como Papa, existia uma forte suspeita dele ser ligado à maçonaria, para vocês verem o nível. Os pedreiros livres, eles ficaram tão felizes com a eleição do Papa Pio IX, que eles saíam pelas ruas das cidades gritando Viva Pio IX, Viva Pio IX, Viva Pio IX. Eu vi o Orlando Fedeli comentando sobre isso, que Dom Bosco, observando o que estava acontecendo, viu que a sociedade não estava gritando Viva o Papa, eles estavam gritando Viva as ideias de Pio IX, para mostrar assim o quão complicado era a pessoa do Pio IX antes da sua eleição. Aparentemente aconteceu alguma coisa quando ele foi eleito, parece que ele teve uma certa visão, eu tenho que estudar melhor esse tópico, mas ele mudou radicalmente. Então ele não foi da maçonaria, não chegou a ser, isso aí foi realmente uma calúnia inventada para fortalecer a causa deles, mas ele flertava sim antes de ser eleito Papa com ideias liberais, ele flertava com essas ideias. Porém o pontificado dele foi um pontificado extremamente antiliberal, e aí começaram a se revoltar contra ele. Dom Bosco, ele proibiu os seus alunos e os seus seguidores uh, de dizer Viva Pio IX. Ele falou Viva o Papa, para mostrar muito bem assim qual que é a doutrina católica. Né? O João Vitor comentou aqui. Tanto é que o Papa Pio IX teria sido julgado supostamente pela maçonaria por perjúrio. Existe sim essa calúnia. Eu fiquei sabendo que aquele padre sede privacionista, padre Ricossa, ele escreveu um artigo desmentindo essa calúnia. Eu só cito esse caso para mostrar o seguinte: a situação não estava a melhor possível dentro da Igreja Católica naquele momento já. Tanto que muitos tradicionais eles vão falar das coisas antes do Concílio Vaticano II, como se o Vaticano II tivesse surgido assim, né, do nada. Não, o Vaticano II pôs no papel aquilo que já estava acontecendo na prática. Ele ratificou o que já acontecia. Essa é a real, essa é a tragédia do que está acontecendo. E nós hoje, 60 anos depois do Vaticano II, nós hoje, 200 anos depois 250 anos depois da Revolução Francesa, nós conseguimos observar e entender bem entender mais ou menos bem, começamos a entender o que está acontecendo e o que estava acontecendo na época, porque nós hoje temos um distanciamento temporal muito grande e a gente consegue olhar com frieza. Essa é a vantagem do observador de longo prazo. Enfim, é...
João Silva sempre com comentários engraçados. Aí comentando um pouco do contexto da Conta Cura e de como que as coisas estavam ali, tá? Reforçando, tá bom, pessoal? A gente vai voltar nesse tema da Conta Cura. Vamos falar um pouco mais profundamente no futuro sobre um pouco mais das guerras que aconteciam nesse período para entender melhor. É uma coisa que vai demandar muito tempo de estudo ainda para a gente entender muito bem o século XIX. É um século muito importante. Mas tá, a gente precisa entender que a revolução política ela é uma consequência da revolução das ideias. A reação da igreja, a Conta Cura foi uma reação da igreja com 1 ou 2 séculos de atraso prático, ou mais ou menos 400 anos de atraso intelectual. Ou seja, as ideias que a Conta Cura vão condenar, as ideias que os sílabos vão condenar, elas já estavam sendo massivamente praticadas no período do século XVIII, do Iluminismo, o período pré-Revolução Francesa. Eu tinha colocado no slide mais para frente, mas eu já vou citar algumas coisas para ver se vai ficando mais claro com isso aqui. Sílabus 12. Os decretos da Sé Apostólica e das congregações romanas impedem o progresso livre da ciência. Ora, não é isso que Copérnico falava, não é isso que aqueles condenados na Inquisição falavam, que a igreja jogava as pessoas, né, forçava as pessoas a serem terraplanistas e não sei o quê, heliocentrismo, tal, Isás, não sei o quê, que a igreja impede o avanço da técnica, impede o avanço da ciência. Isso aí foi o quê? 300, 400 anos antes da Conta Cura. O método e os princípios porque os doutores eclesiásticos, escolásticos, ensinaram a teologia não convém às necessidades da nossa época e ao progresso das ciências. A filosofia deve ser tratada sem nenhuma relação com a revelação sobrenatural. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Essas ideias aqui, desses pequenos parágrafos, já estavam francamente em prática no período pré-luterano. Pré-luterano, a igreja já não tinha controle total sobre o que estava sendo ensinado nas universidades. Já tinha Duns Scoto com as suas ideias, que fomentaram Lutero. Já tinham várias outras pessoas que tinham essas ideias revolucionárias. Muitas e muitas outras pessoas. Né? O que estava acontecendo com o clero do século XIV? Durante o século XIV, 1300 e pouco, teve aí a peste negra. E bem, os bons padres, Guilherme de Ockham, outro muito bem lembrado, os bons padres durante a peste negra, eles iam ajudar as pessoas que estavam doentes, iam dar os sacramentos, iam atender e tudo mais. Eles eram contaminados e morriam. Então acabou acontecendo uma seleção natural às avessas durante a peste negra. Né? O pior clero sobreviveu, porque o pior clero ficou escondido. E aí o que acontece depois da peste negra? A corrupção generalizada, a corrupção moral do papado mesmo, né? Eu sei que há controvérsias, mas durante o período do Alexandre VI, do Papa Borgia, aquelas famílias que matavam concorrentes ao papado, compravam votos no conclave, faziam orgias e tal, etc. Foi acontecendo isso, né? Isso aí foi um dos motivos que escandalizou Lutero, e aí Lutero, escandalizado com o que ele via em Roma e imergido em ideias nefastas, vai lá e faz a Revolução Protestante. Mas essas proposições, olha, o poder eclesiástico não deve exercer sua autoridade sem licença e consentimento do governo civil. Isso aí já não acontecia ali no período de Filipe Belo, não é uma condenação ao galicanismo, que já estava assim, francamente em prática na França, desde ali do século XIII, que durante a França absolutista já não estava francamente em prática. A obrigação que estão sujeitos os mestres e escritores católicos refere tão somente àquelas coisas que o juízo infalível da Igreja propõe como dogmas de fé para todos que crerem. Isso aqui, por exemplo, Olavo de Carvalho fala muito isso, né? Não, veja bem, o filósofo ele tem que ser um livre pensador, não sei o que, tal. Mas quantos escritores católicos daquela época já não tinham essas ideias complicadas, entendem? Não é à toa, pessoal. O último Papa Santo antes de São Pio X foi São Pio V. São Pio V promoveu a Contra-Reforma de Trento, mas antes disso a coisa já não estava muito boa. A Contra-Reforma de Trento, ela aconteceu porque a situação já estava complicadíssima.
Os ministros sagrados da igreja e o pontífice romano devem ser completamente excluídos de todo cuidado e domínio das coisas temporais. Uma condenação ao galicanismo. Uma condenação ao galicanismo. Né? Aqui em Curitiba tem um bar que tem uma placa, tem um bar não, um posto de gasolina. Um posto de gasolina que ele tem uma placa assim, proibido universitário jogar truco. Vocês já viram aquela página, se tem placa tem história? O que isso quer dizer? A lei escrita ela é mais fraca do que o costume. Porque quando você tem que escrever alguma coisa, é porque alguém já não está obedecendo. Se tem uma placa na sala de aula, não esfaqueie o professor. O que está acontecendo que você precisa colocar uma placa dessa? Se tem a placa, não pisa na grama, pessoas estão pisando na grama. O sílabus, ele tem uma importância muito grande, ele tem uma importância muito grande sobre as condenações, que está certo, tem que condenar essas ideias mesmas, mas a gente tem que entender que muita coisa, deveria ter sido mais fortemente condenada antes. A questão, por exemplo, do indiferentismo religioso, que é tão frequentemente falado aí na Mirare Voz, na Quanta Cura e nos sílabos. O que aconteceu? Durante o século XVI, com as revoluções protestantes, chegou um determinado período ali, que depois de muitas guerras, os reis, mais preocupados com seu bem-estar do que com o triunfo da verdade e o triunfo da religião, disseram, não, tá tudo bem, vamos aceitar, vamos fazer paz, porque ninguém aguenta mais guerra, entendeu? Aí, bem, você começa a conviver com protestante, você começa a conviver com pessoas de outra fé. Quando você começa a conviver de modo pacífico, como se não fosse nada de diferente, você acaba fazendo negócio com essas pessoas e, pô, você comprar de um cara, você vender para um cara e ficar falando mal da religião dele, isso pega mal, porque deixa de fazer negócio e tal, não sei o quê. Aí você acaba, não, mas veja bem, né, a gente tem que panos quentes, não sei o quê, não pode ficar condenando isso aí dá uma complicação. Gera um indiferentismo religioso. E num contexto em que a revolução intelectual já está se expandindo cada vez mais, para aparecer um intelectual maluco aí e racionalizar a necessidade humana, ontológica, intrínseca da natureza de você respeitar as diversas religiões, é dois palitos. Dois palitos. Dois palitos. Né? Dois palitos mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouco mais. Então a Quanta Cura ela foi ali em 1864 e nesse momento, em 1864, Roma estava ocupada pelo exército do Império Francês de Napoleão III. E a Itália e os estados papais já estavam completamente arruinados e subjugados. A infiltração do clero do século XIX, do século XX, ela vai ser uma consequência da completa subjugação do poder temporal da igreja no século XIX. Então Napoleão I, Napoleão Bonaparte, ele invade a Itália ali no início do século XIX, né, 1800, quando começa o Império Napoleônico. Ele invade, desestrutura, cria várias repúblicas. A história da Itália é uma coisa que uma hora a gente vai ter que parar e sentar e estudar com muito mais calma mesmo. Mas vai fazer várias e várias mudanças. Aí Napoleão cai do poder, vem a dinastia piemontesa, que era ligada com as ideias dos pedreiros livres, ideias liberais e tudo mais. A coisa vai se complicando muito. Em 1864, Roma está invadida ocupado já pelo exército do império do sobrinho do Napoleão Bonaparte, Napoleão III. E aí ele fecha um acordo que é chamado de Convenção de Setembro. É um acordo com o exército piemontês, com o governo piemontês, que também tem lá os seus problemas ligados com essas ideias complicadas aí. E o Papa Pio IX ele é contra esse acordo, porque basicamente entraram na casa do Papa, dividiram ali no meio, metade para você, metade para mim e nada para o Papa. Ou seja, completamente ignoraram mesmo ali a situação, ninguém estava preocupado com o papado, e aí ele acaba se tornando uma voz solitária. Nesse momento, um pouco depois, ele se declara prisioneiro de Roma, prisioneiro em Roma, porque ele não tem mais sua soberania, ou seja, ele não vai reconhecer os governos da Itália nesse período. E 3 anos depois da Quanta Cura, o Garibaldi, o revolucionário gaúcho, né, ele vai para a Itália e invade Roma, faz um saque, uma pilhagem, uma coisa bárbara lá o que estava acontecendo. É mais ou menos esse um pouco do contexto
histórico do que está acontecendo na Itália, em Roma, para o Papa fazer a Quanta Cura. Com grande cuidado. Com grande cuidado, vamos condenar os erros, porém, já dentro dessa situação toda. Deixa eu ler um pouco aqui do chat, do que vocês comentaram aqui agora. O Richard Weaver é um livro que eu tô para ler também. Muita coisa interessante, só ouço comentários muito bons a respeito. O Arthur Bisotto, o Ockham, nominalismo é o germe inicial dessa planta venenosa, absolutamente, absolutamente. João Silva, prevejo gente falando que o Mateus é contra os papas e que está tendo uma visão protestante dos papas. Longe disso. Longe, longe disso. Para quem não conhece minha história, eu nasci num lar protestante e eu me tornei católico justamente por estudar a história do papado. Né? Eu assisti uma palestra e fui ler alguns livros a respeito, uma análise muito profunda de Mateus 16, 18, e eu entendi perfeitamente, claramente, qual que é a doutrina da igreja, a sólida pedra que é Pedro, a sólida pedra que é Cristo, que é dada por Pedro, dada as chaves do reino dos céus a Pedro. Então eu amo o papado, eu amo, é lindo pensar que a igreja é uma hierarquia monárquica e que temos um sumo pontífice para ser o doce Cristo na Terra. Mas infelizmente a gente não pode deixar de falar dos erros que aconteceram de verdade, né? A corrupção moral do clero, fraqueza muitas vezes, leniência com erro. Isso aí, eu falo com muita dor no coração, tá, pessoal? Eu falo porque eu amo e que me dói muito. E enche o orgulho, o coração de orgulho, enche o peito mesmo, quando a gente vê um Papa fazendo essas coisas como São Pio V, vai lá, batalha contra os otomanos, reforma de Trento, contra a reforma de Trento, São Pio X, Pacende, polícia do modernismo. Isso aí, pô, isso é uma coisa que arrepia, é lindo de ver. O Papa sendo Papa, na sua integralidade, assumindo o poder que ele tem, fazendo ali o que pode ser feito. Mas, infelizmente, muita coisa foi complicada aí. Vinícius, pode falar. Eu só queria fazer um ponto aqui sobre isso, que a gente tem que estar preparado para esses tipos de perseguição e tal. É uma história curta, eu sou personal trainer, tinha uma aluna modernista e a gente sempre conversava sobre as questões da religião e tal. E ela acompanhou o começo da minha chegada no salvacantismo e tal. E ela me chamou um certo dia de protestante. Ela disse que eu estava atrasado em negar o Papa em 500 anos, que os protestantes já fizeram isso 500 anos atrás. E assim, eu não sei se foi exatamente por isso, ela começou a ver que eu estava indo cada vez ficando mais radical na questão religiosa e ela deixou de ser minha aluna. É. Então, assim, é um dinheiro que eu deixei de ganhar, não sei se isso teve algum peso, mas a gente tem que estar preparado, porque realmente a gente está contra tudo e contra todos, né? Uhum, uhum. E lembrar da mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pro filho pródigo, né? Pro filho pródigo não, pro jovem rico. Ah, o jovem rico perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Esmola, não lembro bem, falei que estou meio zoado hoje, mas esmola, oração, faço bem, cumpro os mandamentos. E aí ele responde, o jovem rico: tudo isso eu já faço. E aí Deus, usando o seu poder espiritual mesmo, a revelação divina, vê o coração dele e fala: abre mão de tudo quanto tens e vende teus bens, dá aos pobres e siga-me. E aí ele se pega. Né? Ou seja, está preferindo os bens terrenos, os bens temporais, do que a verdade eterna, a verdade religiosa. A gente tem que estar disposto mesmo a abrir mão de tudo isso daí. Nosso Senhor disse: quem não abrir mão de tudo quanto tem, não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Venda tudo, tome sua cruz e siga-me. Nosso Senhor fala várias e várias e várias vezes disso daí. O catolicismo é muito importante do que as nossas vidas, do que os nossos prazeres nessa terra. Muito, muito, muito mais importante. Muito mais importante. Muito bom teu comentário, viu, Vinícius? E quanto mais histórias vocês tiverem nesse sentido, assim, sempre que puderem comentar para reforçar que o grupo é sempre muito bem-vindo. Galera, acho que o Papa é infalível em todas as suas ações. Infelizmente, cara, infelizmente é homem, né? Tem seus erros e tá aí, enfim. João Pedro, sílabos e lamentale, quando li, só me fizeram ter certeza que o Francisco e companhia são falsos papas. Pois é, você não imagina, é impossível imaginar um dos papas do Vaticano II fazer um documento como a Contra-Cura e o sílabos. Impossível, João Pedro. Pode falar, João Pedro.
Opa, boa noite. Tá Oi. conseguindo me ouvir bem aqui? Pode sim, pode falar. Sobre esse ponto aí que você falou agora. Fala mais perto do microfone, tem que falar bem perto. Esse ponto aí dos falsos papas, logo na primeira parte dos sílabos aí, panteísmo, naturalismo e racionalismo absoluto. O quinto artigo ele condena lá. A revelação divina é imperfeita e, portanto, sujeita ao progresso contínuo e indefinido, que corresponde ao progresso da razão humana. É até meio estranho a gente ler isso aí, né, de tão absurdo que é. A primeira leitura, quando você não sabe que isso é uma proposição condenada, a gente pensa, ué, mas o Papa falando isso aqui, negócio bizarro é esse. Tem uma Isso certa... aí faz um link perfeito com uma... Eu tô até com ele em mãos aqui, que é esse documento que eu mencionei, lamentável. Lá no parágrafo 64 ele também fala que é São Pio X já. Os principais artigos do símbolo dos apóstolos não tinham a mesma significação entre os cristãos do primeiro tempo, dos primeiros tempos e os nossos agora. Eu falo aqui dos principais artigos. Um dos principais artigos, né, do credo é justamente o nono, né, na Igreja Católica, na comunhão dos santos. Quem é a Igreja Católica e quem está fora dela? Toda aquela questão dos hereges, lá no próprio Catecismo de São Pio X. Se vocês forem lá e olharem na parte onde explica quem está fora da igreja, lá fala os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas e os cismáticos. Uhum. Então foi ponderando sobre essas coisas e outras, né? Com aquelas conferências de Dom Rodrigo também, que eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa errada. Esses cabras aqui não podem ser sucessores de Pedro. Concluiu? Não, maravilha. Sim, sim. É isso aí. É isso aí. É muito legal ouvir os testemunhos de como a verdade ela converte, né? Santo Agostinho dizia: a verdade é como um leão, você não precisa defender, é só soltar que ela se defende por si só. Você começa a comparar, é só trazer o assunto, a discussão, que as pessoas que tiverem boa vontade, que não estiverem amarradas, que não tiverem interesses ocultos, elas vão começar a entender a coisa, né? Só para pontuar aqui a questão do herege, que o João Pedro mencionou, até num dos vídeos aí, eu creio que foi no Egito Romano, que alguém disse o seguinte: ah, mas o cara só é herege depois que a igreja condenar. Uma argumentação muito boa para vocês usarem quando vier algum tipo de objeção ridícula que nem essa. A igreja, ela não tem o poder de tornar uma pessoa herege. Imagina, se a igreja pudesse, não, agora você é herege, você não era herege, agora você vai se tornar herege, você vai começar a ser herege a partir de hoje. Não, o juízo da igreja, ele é declaratório. Ele só vai declarar aquilo que já é. Ou seja, esse cara realmente é um herege, mas não é um direito, um juízo constitutivo em que é como se ele não fosse, aí vem o documento, aí ele se torna herege. Não é assim. Ele sempre foi e está declarando aquilo que já é. Do contrário, seria loucura. Né? Enfim. João Pedro Lozano, quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Eu só achei interessante aí que foi falado com relação a essa questão do progresso aí lá na Quanta Cura e, ironicamente, se vocês lerem depois a Pátia in Terris aí do Roncalli, vocês vão ver que ele enfatiza bastante essa questão do progresso humano, etc., da ciência moderna. É uma linguagem bem típica dos pedreiros livres. Depois vocês dão uma olhada lá. Muito interessante. Tá, terminando aqui de ler os comentários. Garibaldi foi um herói dos pedreiros livres. Ele iniciou uma loja de pedreiros em 1832. Seria executado após uma revolta em Manzini. Interessante. Fugiu para o Rio Branco na mesma época. Do progresso também enfatizado parte de Interes. Esse é um dos problemas. Show. Concordo com o João Silva. Sedvacantismo hoje é algo óbvio. Quem em 2023 não é sedvacantista, mas ainda se diz católico, é infiltrado ou está em algum esquema de poder. Exato. Quando o cérebro chega nesse nível, não tem mais solução, não tem mais salvação. É degeneração completa. Acabou. Acabou. O pessoal vai discutir aqui assim: mas será que o... Como você sabe que o Bergoglio é herege? Esse tipo de coisa nem se discute, tá, pessoal? Não se discute isso.
Sinceramente, não tem o que discutir. Porque se o cara olha pro céu e acha que é vermelho, que o céu é amarelo, você manda pro psiquiatra, cara. Não tem conversa uma coisa dessa. Bem simples, assim. Sendo bem franco. O remédio da igreja, a gente conversou sobre isso na aula do Egídio Romano. Remédio da igreja para esse tipo de coisa é excomunhão, né? Já refutou, já explicou, tal, não sei o quê, mantém a posição. Então tua alma aqui tá entregue a Satanás. Tchau. Papo reto. Enfim. Bem, a conta cura, ela vai acontecer 6 anos antes do início da Guerra Franco-Prussiana e o fim do Império Francês, do Segundo Império Francês. A Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre os pedreiros livres do lado de cá com os pedreiros livres do lado de lá, porque Napoleão III tinha suas ligações esquisitas, o Bismarck da Alemanha também era pedreiro livre. O que o Gabriel comentou aqui? Isso considera que nem o cântico do... Só maluco, cara. Bem, vai ser antes da Guerra Franco-Prussiana, e a Guerra Franco-Prussiana vai terminar de desestabilizar a Europa ou constituir uma nova ordem, né? Vai vir depois da Guerra Franco-Prussiana. A terceira, se eu não me engano, terceira ou quarta República Francesa, quarta República Francesa, e aí vai ter a política do Ralliement, do Leão XIII, e isso aí a gente vai discutir mais pra frente. Tô com um livrinho interessante a respeito. Mas tá. Alguns acontecimentos distantes, mas importantes também para entender o contexto das revoluções do século XIX como um todo. A decadência do clero do século de 1500, a Revolução Luterana e a fratura no Sacro Império Romano-Germânico. O que acontece ali na Alemanha é porque a parte norte, mais distante de Roma, vai se tornar quase toda protestante, a parte sul vai se tornar católico. No início vão ter várias guerras religiosas, várias guerras religiosas, muita gente vai ter o saque a Roma, vai ser assim, uma coisa complicadíssima, e isso já mostra o seguinte, que em 1500 já estava em prática, já estava em vigor na sociedade muitas das condenações, das afirmações condenadas nos sílabos. Lutero, ele chegou a casar um rei com duas pessoas, um rei alemão, um rei com duas pessoas, ou seja, praticou uma bigamia. O cisma anglicano, ele aconteceu por quê? Porque o rei Henrique VIII queria ter mais de uma mulher, queria se divorciar. Como na igreja católica não pode, ele foi lá e fundou a igreja dele. Aí aqui, a parte que vai falar dos sílabos e da conta cura, da mirare vos, sobre reforçar a sacramentalidade do matrimônio e a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Em 1530, já estava francamente sendo desobedecido por toda a aristocracia. Toda não, mas boa parte da aristocracia já tinha divórcio e tal, e não sei o quê. E onde não tinha divórcio, como na França, esse tipo de coisa não chegou a acontecer muito, pelo menos pelo que eu saiba, a aristocracia já estava numa decadência moral terrível, né? Tinha amantes responsável para cuidar de outras amantes. Vocês entendem assim? Então, o que foi condenado em 1864 poderia muito bem ter sido uma quanta cura, condenando os erros da nossa época em 1500. Vocês estão compreendendo onde que eu quero chegar com essa explicação toda? Em 1400, 1500 já podia ter saído uma quanta cura com as mesmíssimas ideias que ia estar falando dos mesmos erros. Um exemplo, durante a Batalha de Lepanto, 7 de outubro de 1571, em que os otomanos tentam invadir a Europa, né, os otomanos, a França ela não apoiou os católicos. A França apoiou os otomanos. Tanto por não mandar tropas contra os otomanos, quanto com informações e coisas do gênero. Ou seja, católicos lutando contra católicos. Num período em que a Europa já estava dividida pelo protestantismo. Então você veja assim, o crime monstruoso da França no século XVI. Um crime monstruoso. Quando a Europa está dividida numa guerra civil de protestantes contra católicos, ela vai ser invadida pelos muçulmanos, e os católicos franceses não apoiam os católicos, não apoiam o Papa, vai apoiar o inimigo estrangeiro. É um crime monstruoso, mas por uma vitória muito milagrosa. Quem não conhece a história da Batalha de Lepanto, de Nossa Senhora do Rosário, conheça, é lindíssima mesmo. Então, continuando aqui sobre as revoluções. Para contar como que estava, de certo modo, esse slide aqui
é um panorama de como andava a cristandade nos séculos XVI, XVII e XVIII, ali antecedendo a Contra-Cura, a Revolução Francesa e tudo mais. Pode falar, Arthur. Eu ia falar, acho que um tempo depois na história, 1600 e tanto ali, acho que o Luís XIV ainda era criança, mas quem inventou essa história de razão de Estado, né, esse racionalismo assim, amoral, pragmático, foi um cardeal da igreja, né, que tinha um alto posto no governo francês, que era o Richelieu, né, Richelieu que se escreve, e ele foi contra a Espanha, né, contra os Habsburgo católicos, e apoiou os luteranos, né, os protestantes, ou eram calvinistas, não sei, mas é decadência total, né. E quem ainda não leu o Complô contra a Igreja, leia o Complô contra a Igreja. Vocês vão entender, a infiltração no clero vem de muito, muito, muito tempo. Não é possível entender a Inquisição Espanhola sem falar do cripto, aquela coisinha lá, entendeu? Criptomarranismo. Pessoas que se fingiam de católicos, né? Que se fingiam, vem da época dos apóstolos, exatamente. Mas assim, durante a Inquisição Espanhola e várias outras inquisições, havia lá um certo povo que se fingia de católico para corromper a Igreja Católica por dentro. Um fato que eu comecei a fazer alguns estudos, eu queria ter muita vontade de ainda fazer uma conferência propriamente dita sobre a Revolução Inglesa, sobre a Inglaterra do século XVII, 1650 mais ou menos. Porque a Inglaterra ela vai passar pela Revolução Gloriosa e pela Guerra Civil. Isso aí tá tudo ligado com os mercadores, com os donos do mundo, então entendem? Essas religiões aí, esse povo aí. Eles vão colocar o protestante puritano Oliver Cromwell para liderar a Inglaterra bem, tinha um rei católico da Escócia, porque a Grã-Bretanha é a união da Inglaterra com a Escócia, com a Irlanda e o País de Gales. E bem, a Escócia e a Irlanda, elas nunca se deram muito bem com o continente da Inglaterra propriamente dita, né? A Inglaterra se tornou anglicana, mas ainda tinha ali na nobreza escocesa, se eu não estou enganado, alguns reis católicos. E bem, acontece lá a Guerra Civil para lutar contra a Igreja Católica. Basicamente acontece uma Revolução Francesa na Inglaterra. Só que eu diria, de certo modo, tão ruim quanto. Não vou dizer pior que a Revolução Francesa, mas certamente tão ruim quanto. Porque acabou com o direito dos católicos, acabou ali com a possibilidade de uma revolta, de uma restauração do catolicismo no Reino Unido. E aí você veja, 1650, no século XVI, 1530, a Inglaterra já tinha perdido, a Santa Igreja Católica já tinha perdido a Inglaterra. Em 1650, com as guerras civis inglesas, ela perde ali o domínio em cima da Escócia e da Irlanda, apesar de não ter pacificado totalmente a revolução por lá. Em 1650, os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, o norte da Alemanha já está totalmente entregue ao protestantismo, fora do papado. Pelo leste, os otomanos avançam bastante. Aí o que sobra de cristandade nesse período, certo? A Itália ainda está dando seus últimos respiros ali, nesse período, nesse momento. O que tem de cristandade é a Península Ibérica, a pequena cristandade, né? Os católicos portugueses e espanhóis. A gente vai ter um slide para falar só deles daqui a pouco. Outra coisa, Luís XV ele expulsou a Companhia de Jesus, eu esqueci de escrever, mas é Companhia de Jesus da França, em 1764. Então tem a expulsão dos jesuítas da França. Em 1700 e alguma coisa, os jesuítas são expulsos do Brasil também. O pedreiro livre do Marquês de Pombal assume a regência de Portugal, por assim dizer. Em 1717, existe a fundação oficial dos Pedreiros Livres, lá em Londres, a 500 metros do Banco Central Inglês. Muito curioso, né? Ali no mesmo distrito, do ladinho, surge a primeira loja dos Pedreiros Livres.
E o que é essa primeira loja dos Pedreiros Livres? A fundação dessa loja, ela é a consolidação de várias seitas secretas que já existiam. Então, Albert Pike e os outros fundadores da forma moderna dos Pedreiros Livres, eles só estão consolidando várias seitas secretas. Ai, 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 eu perdi aqui o fio da meada. Os Henriques Livres, pois é. Henrique é um amigo nosso aí com ligações estranhas. Não é amigo tão assim, amigo de verdade, não. Nem conheço ele direito. Vou dar uma de Bolsonaro aqui agora. Mas essas seitas secretas, as sociedades secretas, elas já existem ali no século XVI, já existem no século XVII. E elas vão ser consolidadas em 1717. Mas já é uma consolidação daquilo que já existia. É a unificação, por assim dizer, de várias sociedades secretas, de várias seitas secretas. Durante o século XVIII, 1700 até 1789, a degeneração moral do clero e da aristocracia francesa. Um dos principais revolucionários da Revolução Francesa foi o Talleyrand. Ele é um bispo, ele foi um bispo pedreiro livre, ele não usava batina, ele só usava batina quando ia fazer algum voto contra, propor alguma lei contra a Igreja Católica, ou seja, quando era para avacalhar, ele ia lá e fazia questão de usar batina, mas era o único momento. Total degenerado. Ele foi o único revolucionário que sobreviveu à Revolução Francesa por inteiro. Desde ali das primeiras fases até Napoleão. Ele que conspira para derrubar Napoleão Bonaparte. Mas ele era pedreiro livre e tudo mais. Mas assim, isso mostra a degeneração do clero, né? E todos os padres amigos dele, íntimos dele e tal, tudo gente das mais complicadas aí. Eu ouvi o Orlando Fedeli dizer que metade dos leitores das enciclopédias e dos panfletos revolucionários liberais pré-Revolução Francesa eram padres. Ou seja, os padres assim já tinham deixado de estudar tomismo, de estudar catolicismo há muito tempo. Mais ou menos nesse período aí, o Papa Bento XIV, em 1750, mais ou menos por aí, 1740, ele proclama, ele chama Egídio Romano de doutor fundamentíssimo. Era o baseado da época, né? Era o doutor Based da época. Mas você veja, eu estou dizendo isso porque aquilo que aconteceu em Roma não repercutiu em lugar nenhum no mundo. Qual foi a repercussão disso na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil? Nada, cara. Lamentavelmente, assim, o Papa já não conseguia fazer chegar... Quando os papas estavam fazendo coisas muito boas e estavam tentando fazer alguma coisa, não conseguia fazer o poder chegar nas várias regiões, nas várias localidades. Pode abrir o microfone, Arthur. Sobre a corrupção do clero, é interessante notar que a primeira estratégia ali dos pedreiros, no início da Revolução Francesa, eles sabiam que não, é diferente hoje, né, que se infiltra lá em cima o Papa, etc. Né? Antigamente eles infiltravam seminários para ensinar errado os padres. E nesse ensino errado que eles passavam, teve uma substituição do tomismo pela filosofia iluminista. Né? Eles estudavam lá Descartes e outros nomes do iluminismo, né? Em vez de estudar a doutrina tradicional. Então, essa foi uma das infiltrações. Legal. O Arthur, me faz um favor, cara, enquanto eu continuo falando aqui, abre aí na Wikipédia Index Prohibitorum, com os autores proibidos do Index, para a gente comentar brevemente sobre isso daí. Aí tu compartilha a tela quando você estiver aberto. Enquanto isso, só Faustina. A gente vai ver. É muito interessante o Index, tá? Muito interessante. Então, a revolução moral do clero e a degeneração moral, não só do francês, a gente fala muito do francês que talvez tenha uma proeminência maior, mas em todo canto que você começa a investigar muito, você vai ver assim que pelo menos a metade já estava complicado. Bem, em 1773, ou seja, 15 anos antes da Revolução Francesa, o Papa Clemente XIV ele extinguiu oficialmente e suprimiu a Companhia de Jesus. Ou seja, os jesuítas que eram conhecidos como a tropa de choque da Igreja Católica. Enfim, isso aí já é um assunto à parte, né?
Bem, é só uma introdução isso aqui mesmo. Mas mostra que as coisas já não eram como estavam antigamente, né? Aquela companhia de Jesus que tão fiel foi à igreja para ajudar na Contra-Reforma, espalhar a fé, catequizar os povos e tal, não sei o quê. Enfim. Conseguiu encontrar aí, Arthur? Mandei o eu link tenho- aí, ó, no chat. Boa, então eu vou abrir valeu. aqui. Isso é muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui. Lista de autores e obras proibidas. Estão conseguindo ver, né? Sim, sim. Aqui. Show. Olha lá. Isso aqui, cara, fecharia 100% das universidades do Brasil. 100%, não sobraria uma. Dante Alighieri, o seu livro Monarquia. Se alguém tiver por acaso contato com Guilherme Freire, ele recomendou esse livro no curso dele. E lá na bibliografia recomendada. Era bom falar isso para ele. Não sei se ele está ciente disso, mas enfim. Descartes, tá tudo condenado. La Fontaine, Montesquieu, ou seja, separação dos poderes e não sei o quê. Voltaire, pré-revolução francesa. Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, aquela coisa de que o poder vem do povo através de um contrato, tal, não sei o quê. O Marquês de Sade, um pornógrafo gigantesco. Eu nem sei se isso aqui estão todos aqui, né? Deve ter bem mais. Tem mais aí embaixo isso. Thomas Hobbes, David Hume. A quantidade aqui de pedreiro livre nessas coisas, nossa, meu. Você tá maluco. Calvino, Giordano Bruno, né, Simone de Beauvoir, John Locke, Maquiavel, John Stuart Mill. Cara, assim, isso mostra que a filosofia de 1700 para cá, 1600 para cá, acho que dá para esticar esse período, de 1600 para cá, é completamente condenada pela Igreja Católica. Se não lessem esses intelectuais modernos aí, nós não teríamos boa parte dos problemas que nós tivemos. Boa parte mesmo. Por isso que é muito importante. E aí tem também uma crítica para fazer assim, sobre como que o povo brasileiro leva essa coisa, né? O povo brasileiro, isso o Olavo dizia muito bem, ele acha que cultura é aquela coisa que depois que você já tem dinheiro, já tá com a vida feita, né? Aí você vai ficar inteligente para aparecer, para mostrar para os outros. Uma completa estupidez. Não tem como você entender as consequências políticas sem entender as revoluções das ideias. Não tem como mesmo. Algum conhecimento, ainda que básico, superficial, introdutório, que nós aqui, operadores intelectuais, nós agentes políticos, precisamos ter. Senão a coisa não dá. Não vai mesmo. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria complementar aí dizendo que esse índice aí, pessoal, ainda tá valendo, tá? Porque quem, entre aspas, o revogou foi Giovanni Montini, né? Então, assim, não cabe a nós lermos nada desses autores aí, nem dessas obras, né? Isso aí, somente os padres que têm autorização para fazer isso. Nós, meros leigos, a gente não pode, sob hipótese alguma, tocar numa coisa dessa. E a Igreja Católica, ela não proíbe você ler porque ela é má e quer que você continue na ignorância, né? Quem chega com esse papo de não, como o fruto a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aí vocês serão livres, serão como deuses, é Satanás, é a serpente, é o demônio. A igreja faz isso para proteger mesmo. Agora, quando o governo liberal moderno vai dizer, não, você não pode ler os livros, o catecismo, não pode ler essas coisas, ele não está querendo te proteger. Esse sim está querendo te ferrar. Isso é uma coisa importante de ressaltar. Aí o seguinte, pessoal, antes de falar aqui rapidinho sobre o panorama de Portugal e Espanha... Olá, Sam. Só uma pergunta sobre o índex. Depois de 66, logicamente, ele parou de ser atualizado, é isso? Desde Pio XII, né?
Não, foi desde Paulo VI, foi em 1966 mesmo. Mas é Paulo VI aboliu, mas que ele deixou de atualizar, Isso. eu acho que o Rio foi o Sim, último. sim, isso, exatamente. Eu não lembro em que lugar que eu vi, ou se eu viajei e vi outra coisa diferente, que o livro Democracia, o Deus que Falhou, também tinha uma proibição, mas agora eu não tô achando aqui. Acho muito difícil, porque Acho improvável também, viu? eu nem tô Deus tá querendo dizer viajando. que o livro é bom, apesar de eu gostar, tá? Mas é que eu acho que, assim, sei lá, o clero romano de 1990 sequer sabia quem era Hoppe. Eu acho Não que tinha O livro, relevância o livro é de que 2001. Exato, 2001? exato. Por isso que eu Não, acho que perguntei, porque é bem recente, né? Se eu queria saber se continua sendo atualizado ou não e tal. uh-uh. Tá. Isso aí faz uma falta tremenda de autoridade, jurisdição, né? Poxa, falando um pouco da minha vida, depois que eu me tornei, deixei de ser protestante e virei católico, aí eu conheci mais o Olavo, e o Olavo advogava em favor dos palavrões. E eu falei palavrão durante muito tempo, porque durante 18 anos da minha vida como protestante eu não falava um palavrão. Aí depois de católico, vejo que contradição, né? Depois que eu abraço a fé verdadeira, que eu começo a falar palavrão pra caramba. Por culpa do Olavo de Carvalho. Se tivesse aí um index, alguma coisa assim, muita coisa desse tipo podia ter evitado, né? Não é desfazendo o meu erro, mas também analisando o contexto da igreja. Quer falar alguma coisa, Jean? A moral do Olavo é sapiens autem non vist malícia, né? O conhecimento não traz malícia. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Pode falar, Arthur. Eu ia perguntar como é que funciona essa questão dos... Os padres, eles podem ler tudo que está condenado, porque eles são padres, e se alguém nos desse autorização para ler, por exemplo, pensamentos de Pascal, seria possível, assim, o padre tem essa autoridade ou é proibido completamente, assim? Boa pergunta, tá? Tem uma história que ajuda a gente a entender melhor, mas a resposta completa a gente precisa perguntar aí depois para Dom Rodrigo. Mas São Roberto Bellarmino, veja só, São Roberto Bellarmino já era professor universitário, catedrático da universidade. Ele não era, ele já era doutor, né? Ele já tinha o conhecimento de doutor, um grande intelectual. Quando ele foi ler as obras de Calvino para poder refutar, ele, que já era santo, um homem conhecido pelas suas virtudes, foi pedir autorização para o seu confessor. Isso aí mostra pra gente, né? Quem somos nós, se São Roberto Bellarmino foi pedir autorização para o seu confessor, quem somos nós para não pedirmos essa autorização? Então tem que pedir. Se todos os padres podem ler, eu não sei te dizer, tá? Mas, por exemplo, se alguém aqui tiver interesse de ler algum desses assuntos, precisa conversar com o confessor. Aí eu não sei como é que vai funcionar a questão da jurisdição, porque, bem... Mas eu ia falar isso agora, Matheus. No mínimo, o aconselhamento você precisa ter, tá? No mínimo, no mínimo. Isso aí, sem isso, é pecado. Mortal, inclusive. Se gostaria, é bom você estar com a vida espiritual bem em dia para poder pedir autorização para os padres. Eu não sei se vai ser uma autorização formal, porque a questão da jurisdição complica a gente, né, de muitos modos. Mas vocês entenderam, pelo menos, qual que é a situação assim, né? Tá. Sim. E até, para falar a verdade, tem muita coisa boa para ler primeiro, né? Antes de ler Isso. livros condenados para refutar, né? Não, pois é. Isso entra muito também, para quem não assistiu a instrução de ontem, sobre o papel de cada um no movimento, né? Dando aqui um breve resumo. Tem intelectual de primeiro escalão, intelectual de segundo escalão e operador intelectual. Intelectual de primeiro escalão a gente considera aí como exemplo um São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja Católica, Padre Checada, um intelectual de segundo escalão, um cara muito culto, e que tratou bem os seus temas, e operador intelectual são os comentadores, o agente político, tradutores, o Diogo, o Diogo seria um bom exemplo de um operador intelectual, tá? Então, assim, você vai querer pegar esses livros para refutar, muitos deles já foram refutados e talvez tenha que avançar bastante ainda para pensar em pegar um livro desses na íntegra para ler. Enfim. Antes de comentar aqui Portugal e Espanha, uma outra instrução que é muito importante, tá, pessoal? Por que a gente fala, por exemplo, a gente vai falar aqui de quanta cura e dos sílabos, mas a gente não fica só nos documentos do magistério. Por quê? Porque para entender política, você precisa entender história. Isso aí o professor Carlos Nogueira explica bem. A história é uma matéria, uma disciplina auxiliar da política. Se você não entende os acontecimentos, não sabe quais são os acontecimentos políticos, você não tem como ter uma opinião a respeito de nada.
Você tem que primeiro saber o que aconteceu, para depois ter uma opinião sobre o que aconteceu. É um tanto quanto lógico quando você coloca dessa forma. Mas durante muito tempo eu tentei estudar política, né, sobretudo no tempo do olavismo aí, e história era uma coisa um tanto quanto secundária, né? Complicado isso daí. Então tem que saber história, tem que saber os acontecimentos para poder interpretar. E isso aqui que a gente está fazendo é um panorama geral, e eu espero que cada um possa depois ir avançando seus próprios conhecimentos a respeito disso daí. Beleza, Arthur. Salve Maria, depois a gente conversa. Deixa eu ver aqui os comentários. Vai ser um trabalho tremendo para um Papa Futuro indexar tudo. Meu Deus. Tem católico que gosta de Hegel e Kant. É de lascar mesmo. Sendo um Bosco, devemos ser nós, juízes, devemos ignorar o índex. Complicado isso daí. Impossível. Bom. Lá vai pro índex. Não gostou, morde as costas. Enfim, continuando aqui. Portugal e Espanha, dos acontecimentos longínquos que influenciaram aí a conta cura, ou que poderiam também ser condenados já nessa época. Acontecimentos gerais. Bom, Portugal e Espanha. 1580 a 1640 acontece a União Ibérica. Um pouco antes de 1580, o rei Dom Sebastião desaparece na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, e aí Portugal é incorporado mesmo pela Espanha. Então, durante aí um período de muitas crises, guerras religiosas e tudo mais, a Península Ibérica aí durante 60 anos ficou cuidando dos seus próprios problemas, né? Aí em 1640 acontece a Guerra de Restauração da Independência Portuguesa com Dom João IV. As invasões holandesas no Brasil acontecem nesse período. Então você acaba vendo assim que realmente o demônio maligno estava solta durante esse período. Já estava fazendo a festa, porque holandeses tentando destruir o Império Português, destruir o Império Espanhol, vira uma confusão gigantesca e aí fica aquela coisa, cadê o poder temporal para ajudar o papado? Complicado. Em 1759, o Marquês de Pombal, Pedreiro Livre, expulsa os jesuítas do Brasil. Pombal, que vai ser regente aí de 1750 a 1777, e vai ser demitido do cargo por Dona Maria da Glória, Dona Maria I, que é caluniada dizendo que é a Dona Maria Louca, mas na verdade ela é conhecida como a restauradora, a Dona Maria Viradeira, aquela que tentou desfazer os erros do Marquês de Pombal no Império Português. Tá. A Península Ibérica como um todo vai estar dominada por Napoleão Bonaparte até 1815, depois da Revolução Francesa já, óbvio, 1815, e depois da dominação napoleônica na Península Ibérica, vão acontecer as revoluções das independências das Américas, no século XIX. E aí as disputas dinásticas entre os católicos Dom Carlos e Dom Miguel, o espanhol e o português, respectivamente, contra os ingleses e os pedreiros livres. E tudo isso para chegar aqui na conclusão que ali em 1864, quando o Papa proclama a bula, ele realmente é uma voz solitária. Ele está fazendo certo, tem que condenar, é o que ele podia fazer naquela época, mas são erros assim que facilmente seriam condenados 300 anos antes, 400 anos antes. A intenção primária desse nosso encontro aqui de hoje é que a gente possa entender a dimensão da causa restauracionista. A gente está começando a ter contato com materiais e com uma história que boa parte dos católicos dos últimos 500 anos não sabia o que estava acontecendo. Eles não entenderam o processo que estavam vivendo. Boa parte não entendeu. E quem entendeu não teve poder de mudar. E o que nós estamos propondo é a restauração da cristandade, a restauração do poder temporal e a restauração do poder espiritual. Então precisa entender muito bem tudo isso daí para a gente ter essa dimensão do que é o tipo de coisa que a gente está mudando. A gente não está lutando contra o PT. Nós não estamos lutando contra o problema do Brasil. Nós não estamos lutando contra o problema da igreja de 60 anos para cá. Nós não estamos lutando contra as revoluções de 200 anos para cá. Nós estamos lutando contra as revoluções intelectuais de 700 anos. Nós estamos lutando contra as revoluções políticas de 500 anos. Nós estamos lutando contra uma crise na igreja que aí
é difícil até dizer quando é que começou essa crise, porque, de certo modo, o ápice da Igreja Católica foi quando Jesus foi crucificado. O que pode vir de bom depois disso? Assim, é complicado. Claro que teve seus momentos áureos, mas vocês estão entendendo. A corrupção moral, ela teve altos e baixos no clero, teve momentos de mais corrupção, de menos corrupção, mas a situação tem muito tempo que está ruim. Tem muito tempo que está ruim, muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. Estamos lutando contra o capeta. A nossa guerra é uma guerra espiritual. É absolutamente o que está no Evangelho. Não luta contra homens, mas contra demônios, potestades, né? Nossa guerra é espiritual, é absolutamente espiritual. O Arthur Godoy, se o carlismo e o miguelismo tivessem vencido, talvez não estivéssemos nesse nível. Pois é uma coisa que poderia muito bem ter acontecido. Uma coisa que poderia muito bem ter acontecido. Já caminhando aqui para a conclusão, alguns trechos dos sílabos, deixa eu ver, a gente já falou desse aqui. O sacramento do matrimônio é apenas um acessório a proposição condenada. O sacramento do matrimônio é apenas um acessório do contrato de que se pode separar. O mesmo sacramento consiste tão somente na bênção nupcial. E a 67, pelo direito natural, o vínculo matrimonial não é indissolúvel, e em muitos casos a autoridade pode sancionar o divórcio propriamente dito. Só reforçando que a crise do matrimônio, a crise da família também já tem muito tempo, muito tempo. Bom, enfim, depois dos sílabos, né, para a gente já preparar o caminho para voltarmos nas próximos encontros, próximas aulas. Depois dos sílabos, que foi em 1864, acontece ali de 1869 até 1870 o Concílio Vaticano I, que vai proclamar a infalibilidade do Papa. E ele foi interrompido, o Concílio Vaticano I, devido ao início da Guerra Franco-Prussiana e algumas perturbações políticas na Itália durante isso daí. Então todo mundo teve que sair fugido do Vaticano I, basicamente. Foi bem crítica a situação. E aí, é o Concílio Vaticano, exato, não tem Vaticano II, né? Só tem um Concílio Vaticano da Igreja Católica. O Vaticano II é a anti-igreja, óbvio. Enfim. E aí, bem, se eu não me engano, o Papa Pio IX ele vai morrer o Papa Pio IX, ele morre em 1878, logo após a queda do Império Napoleônico, e aí ele vai ser sucedido por Leão XIII, e Leão XIII vai começar aí a política do Ralliman, que é basicamente um período muito controverso. Eu estou lendo um livro para poder explicar melhor isso aí. Basicamente, a República dos Pedreiros Livres na França, ela força um acordo com a Igreja, e muitos dos católicos tradicionais, ultramontanos da França, são contra esse acordo. Porque é meio que você legitimar uma república que não tem legitimidade. É bem complicado isso daí, né? É bem complicado. O Lucas, ele até falou que talvez uma hora no futuro faça aí uma apresentação sobre a Guerra dos Cristeiros no México, que é outro acontecimento 60 anos depois aí do Vaticano I, dos sílabos e desse período, mas que mostra também como que a igreja lidou com essas coisas e que a crise é muito complicada. É muito complicada.